A Bíblia e a bebida alcoólica. Às vezes parece difícil saber ao certo que postura o cristão deve tomar diante das bebidas alcoólicas. De um lado, acham-se muitos textos que parecem incentivar a abstinência, mas por outro lado, há trechos em que Jesus transformou a água em vinho, bebeu vinho e etc. Qual é o ensino das Escrituras acerca do uso do álcool? Para entendermos esse assunto corretamente, é necessário começar com uma postura adequada. Devemos descartar as ideias pré-concebidas e não procurar encaixar as Escrituras à força na posição que preferimos ou já concluímos ser a mais correta. Análise. Vários textos. Esses textos são citados com poucos comentários. Estude cada um e analise com cuidado seu significado. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 20:1. O sábio mostra que há um perigo no vinho e que ele é enganador. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, do 19 ao 21. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei e beber. Provérbios 23, do 29 ao 35. Que cena patética do homem que se deixou vencer pelo álcool. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até o que o vinho os esquenta. Isaías 5:11. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Isaías 5:22. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Isaías 19:14. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. Isaías 28, do 7 ao 8. Junto com a vergonha da embriaguez, as Escrituras geralmente frisam o efeito causado sobre a mente. Quando sacerdotes, profetas e juízes bebem, eles desviam os homens de Deus. O texto a seguir ressalta o mesmo pensamento. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Oséias 4:11. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Abacuque 2:15 ao 16. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções,
concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso da devassidão. 1 Pedro 4, do 3 ao 4. A embriaguez é um pecado muitas vezes condenado. Análise, a história. A bebida forte tem um passado sórdido. O justo Noé caiu por causa do vinho. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Gênesis 9, 21. Parece que a bebida alcoólica influencia a pessoa para fazer o que jamais faria se estivesse sóbria. Quando as filhas de Ló desejaram ter filhos do pai, elas o embriagaram e depois o procuraram. O álcool em si não estimulou a concepção, mas elas sabiam que Ló ficaria muito mais passível de cometer essa imoralidade se estivesse bêbado. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem, à noite, com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Gênesis 19, do 30 ao 36. Absalão decidiu matar Amon enquanto este bebia, talvez por crer que ele seria menos capaz de se defender se estivesse no estado um tanto inebriado. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: Feri Amon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. Segundo Samuel 13, 28. Um dos pecados de Belsazar, na noite em que viu Amon na parede, em que seu reino foi tomado, foi o fato de estar bebendo. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel 5:4. Análise à palavra vinho na Bíblia. O termo vinho na Bíblia tem vários significados. Nos textos acima está claro que a palavra se refere à bebida alcoólica, mas em outras ocasiões significa suco de uva. Examine, por exemplo, os Lucas 5, 36 ou 38. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entorna-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O vinho novo, nesse texto, diz respeito ao suco de uva fresco. A ideia é que quando o suco é posto nos odres, ele aumenta durante o processo de fermentação. Se colocado em odres velhos, que já estão esticados, estes se romperão. É um fato geralmente aceito, como mostra claramente esse texto, que o vinho na Bíblia nem sempre era alcoólico. Talvez as nossas palavras beber e bebida possam ser um bom exemplo da mesma duplicidade de sentido. Dependendo do contexto, beber pode certamente estar relacionado com bebidas alcoólicas, ou apenas significar a ingestão de qualquer líquido. É muito importante lembrarmos desse sentido duplo da palavra vinho. Em João 2, Jesus transformou perto de 600 litros de água em vinho. Fez isso depois que os convidados da festa beberam fartamente. Jesus fez vinho, suco de uva ou vinho alcoólico? Lembre-se que as duas coisas são possíveis, tendo em vista a própria definição do termo vinho, mas há 2 considerações que nos levam a crer firmemente que se tratava de suco e não de bebida alcoólica. Em primeiro lugar, Jesus o fez na hora. No primeiro momento em que o vinho daquela época era produzido, ele era suco. Somente após um processo de envelhecimento e de fermentação é que se tornava alcoólico. Em segundo lugar, o que é mais importante, se Jesus tivesse feito vinho alcoólico, ele teria estado incentivando a embriaguez. A questão aqui não é 1 ou 2 copos de vinho. Essas pessoas
após já terem bebido muito, receberam mais, uma centena de litros. Jesus jamais incentivou os pecados do homem, tão pouco contribuiu para eles. Portanto, parece claro que esse vinho era do tipo não alcoólico. É também útil entender algumas coisas sobre os vinhos alcoólicos das terras bíblicas. Naquela época, só havia fermentação natural. Eles ainda não tinham inventado a tecnologia para acrescentar mais álcool às bebidas fermentadas por processo natural. Isso significa que o mais alcoólico dos vinhos da Palestina tinha cerca de 8% de álcool. Pela lei, esses vinhos eram diluídos em água, normalmente 3 ou 4 partes de água para uma parte de vinho. Esses vinhos fracos, enfraquecidos mais ainda pela adição de enormes quantidades de água, passaram a ser usados como bebidas para acompanhar as refeições. Não eram usados como bebidas, mas apenas como se usa um copo de água ou uma xícara de café que se bebe com a refeição. Vários textos bíblicos parecem apontar para esse uso do vinho como uma bebida para acompanhar as refeições. Veja também em 1 Timóteo 3:3 e o 8, Tito 1:7, Mateus 11, do 18 ao 19. Algumas conclusões finais. Provérbios 23, já citado, condena o uso do vinho vermelho que brilha no copo. O tipo de bebidas alcoólicas usado em nossa sociedade é o mesmo tipo sistematicamente condenado na Bíblia. Jamais fiquei sabendo de alguém que tomasse um pequeno copo de vinho fraco diluído na proporção 4:1 de água como acompanhamento de uma refeição. Os vinhos, as cervejas e os licores de hoje enquadram-se na categoria de bebida forte, e nenhum texto sequer pode ser encontrado na Bíblia que permita que sejam consumidos por um filho de Deus. Paulo estimulou a Timóteo de modo especial para que tomasse um pouco de vinho por questões de saúde, em 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Às vezes se usa esse texto para mostrar que é possível beber, mas de fato, o que ele faz justamente é o oposto. Se Timóteo tivesse tido o hábito de beber uma cerveja aqui e ali, por que precisou que Paulo lhe desse uma permissão especial para usar um pouco de vinho como remédio? Esse texto nos leva à conclusão de que o uso de álcool pelo cristão deve ser uma exceção, não uma regra. Muitos remédios de nossos dias contêm álcool ou outras drogas intoxicantes. O discípulo de Cristo deve ser muito cuidadoso com eles e usá-los apenas com muita moderação. O fato de que uma exceção precisou ser dada para permitir o uso de remédios com teor alcoólico sugere que é errado beber por prazer. O servo de Cristo deve sempre analisar o efeito de seus atos sobre o próximo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar. Romanos 14:21. Mesmo que o cristão pudesse beber moderadamente, de qualquer modo esse texto ainda o estaria proibindo na maioria dos casos. A bebida alcoólica leva tantos cristãos a cair que aquele que tenta ajudar o seu irmão a não tropeçar certamente não lhe dará o exemplo, bebendo diante dele. A Bíblia sistematicamente exige que sejamos sóbrios em 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja também em 2 Timóteo 4:5 e 1 Pedro 4:7 e o 5:8. Entre as primeiras consequências da bebida são a ausência de inibições, o enfraquecimento do autocontrole, a falta de juízo. Essas consequências ocorrem bem antes da pessoa começar a perder o controle das habilidades motoras, a falar arrastadamente e etc. O diabo está sempre procurando nos tentar. Para enfrentar a essas tentações, o Filho de Deus deve estar profundamente alerta e sóbrio em todo o tempo. Frequentemente, pessoas que querem justificar suas práticas de beber comentam que a Bíblia não proíbe o ato, ou seja, não há versículo que condena explicitamente a prática de tomar uma cerveja, um copo de vinho e etc. Mas será que esta abordagem ao assunto é honesta e humildade, procedente de corações espirituais determinados a agradar ao Senhor? Ou pode ser que reflete uma atitude carnal determinada a justificar o prazer próprio? O que Deus acha de bebida forte? Ele diz, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Provérbios 21. Algumas pessoas ainda procuram defender seus hábitos de tomar bebidas alcoólicas, sugerindo que outras passagens contradizem esta. Citam, por exemplo, o milagre de Jesus em Caná, quando o Senhor fez centenas de litros de vinho. João 2, do 1 ao 12. Estas pessoas ignoram o significado da palavra vinho nas escrituras, que simplesmente identifica o produto da uva. Pode ser vinho a bebida forte condenada por Deus, ou pode ser suco da uva,
o que uma mãe daria para uma criança de peito, em Lamentações 2, do 11 ao 12. Para defender o consumo de bebidas alcoólicas, sugere que Jesus agiu em contradição da palavra já revelada por Deus, condenando a bebida forte. Não há nenhuma evidência bíblica para sugerir que Jesus fizesse vinho com álcool. Uma outra defesa é o argumento que a Bíblia condena o vinho, não a cerveja. É claro que a palavra cerveja não aparece nas Escrituras, mas também nas Escrituras não aparece um monte de drogas que circulam por aí, e não é por causa disso que vou passar a consumi-las, só porque não está escrito. Mas a cerveja hoje tem quase o mesmo teor de álcool do vinho fermentado. Naturalmente, naquela época, tudo que o vinho fazia para prejudicar a pessoa, a cerveja também faz. A bebida forte diminui a capacidade de discernir entre o certo e o errado, e a capacidade de aplicar a justiça. Embora não fosse possível afirmar com base nas Escrituras que ingerir qualquer quantidade de álcool por qualquer motivo é sempre pecado, parece claro que o servo de Deus não será alguém que simplesmente bebe canecas de cerveja ou taças de vinho. O beber socialmente que vemos hoje em dia é o tipo condenado em muitos textos das Escrituras. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 21. Não precisamos de uma proibição específica para saber que o servo do Senhor não deve ser escravizado a substâncias, seja cocaína, maconha, álcool ou qualquer outra droga. Uma vez me contaram que um pastor tomou 2 taças de vinho em uma festa de família e sentiu seu corpo quente, mas quando pediram para ele orar, ele não conseguiu. Irmãos, o Senhor quer que estejamos prontos para a sua obra a qualquer momento, como diz o versículo em 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sabemos bem que quem bebe um pouco sempre quer beber mais. Um conselho de amigo: existem coisas muito maiores do que bebidas alcoólicas. A Bíblia não condena explicitamente, mas ela adverte que o álcool é um convite para o pecado.